esquecido. Bom, então, eu convidei vocês para essa jornada que eu chamei de Descomprimindo, né? Porque muitos de nós estamos aí com a compressão psíquica. Percebam que a pressão, ela sempre vem de nós mesmos. Tem um livro muito legal que chama A Liberdade é uma Escolha, que foi escrito por uma sobrevivente de um campo de concentração, que é Edith, eu não me lembro sobre o nome dela agora, que ela diz o seguinte: mesmo eu estando num campo de concentração, eu entendi que eu era livre, porque eu escolhi assim, né? Então, a liberdade realmente é uma escolha. A pressão, ela está em cada um de nós, de como a gente vai viver os momentos turbulentos que a gente vai passar, inevitavelmente vai passar. E trouxe para vocês, né, porque a gente estuda, inclusive, na psicogenealogia, que nós não nascemos no dia que nascemos por acaso, a gente não tem o nome que a gente tem por acaso, né? Não existem coincidências. E hoje, né, e também não foi uma coincidência montar esse encontro no dia de hoje, que por acaso é aniversário da minha irmã, do meu cunhado, do meu sobrinho, os três fazem aniversário hoje. Hoje é o dia de Hanukkah. Como todos vocês sabem, alguns talvez não, eu sou neta de judeus, né? E o Hanukkah é uma celebração de um momento histórico que foi vivido por pessoas que nos antecederam, a todos nós. Hanukkah é chamada a Festa das Luzes. E por que é chamada a Festa das Luzes? Inclusive, a partir de hoje, de acordo com o judaísmo, você começa a acender 8 velas até o tempo do Natal, em celebração a esse tempo de Hanukkah. Então, o que aconteceu em Hanukkah? Que é contado, esse tempo é contado no 25º dia do mês de Kislev. Para quem não conhece, né, Kislev é o mês de Sagitário, e o mês de Sagitário ele é considerado o mês dos milagres, né? De acordo com a astrologia cabalística, né, quando a gente começa a entender que nós somos construídos, né, de partículas do cosmos e temos ingerências do cosmos em nós, nós verificamos que a astrologia, ou os astros, ou os meses do ano, ou o momento em que nós nascemos, não aconteceu por acaso, nós temos essas partículas em nós. Então, o mês de Escorpião foi o mês em que aconteceu o dilúvio, né, na Bíblia. Então, foi o mês onde houve o caos, onde houve a depuração daquilo que se entendeu como impureza. E o mês de Kislev, né, o próprio sagitariano, por si só, ele representa, e que me cabe, né, eu fiz aniversário dia 23 de novembro, sou uma sagitariana, representa o mês dos milagres, que é a nossa capacidade de transcender a matéria, né? E é isso que a gente veio falar também aqui para vocês. É importante a gente lembrar que o milagre, ele não acontece fora, né? Ele acontece dentro. Então, quando a gente entende que nós somos a imagem e semelhança do Criador, e que nós potencializamos essa essência em nós, nós operamos milagres, né? O que a gente chama de milagre. Nós dois, eu e Jefferson, somos parapsicólogos, e muitas pessoas acham que ser parapsicólogo é quando você tem alguma característica especial, você tem um superdom, e não, né? Desmistificando um pouco, nós todos temos essa capacidade de transcender além da matéria, de ir além daquilo que a gente acha que a gente consegue, né? A gente consegue muito mais, que é o 8º dia, inclusive. Quando Deus faz a criação, ele faz o mundo em 7 dias. O número 8, ou o 8º dia, representa para nós a nossa capacidade de ir além da matéria. Então, como a gente entende que a mente move a matéria, ou move o entorno, e o Jefferson, com o conhecimento dele de física quântica, entre outros conhecimentos, vai trazer para vocês esse olhar, é importante que a gente entenda que aquilo que você pensa de você mesmo, aquilo que você percebe do entorno é que vai mover esse entorno na tua direção, né? Nós atraímos por identidade de forma. Então, voltando à época de Hanukkah, que nós comemoramos hoje, esse tempo, foi uma época onde um pequeno exército de judeus, né, foram proibidos de exercitar a sua fé, exercitar a sua religião.
por conta de uma perseguição do exército grego, né, que era um grande exército, era um forte exército, extremamente preparado. Imaginem vocês, um exército treina todos os dias, tem um capitão, né, tem aí um treinamento físico, né, um treinamento estratégico. E os judeus eram pessoas comuns, que estavam apenas querendo exercitar a sua fé. E o Templo de Jerusalém foi tomado naquela época e foi transformado em um templo pagão, né? E esse pequeno exército, ele venceu o exército dos gregos, né? Então, esse tempo que começa hoje, ele nos mostra que não importa a força física, não importa a quantidade, o que importa é o nosso domínio da nossa mente, aliada ao nosso espírito, aliada à nossa matéria, em ressonância com o universo. Porque existem leis que regem o universo. O universo tem leis cósmicas, tem leis perfeitas que criam o universo, né? A gente já, quem me acompanha aí nas jornadas, quer seja de psicogenealogia, um pouco de Kabbalah, sabe? Nós somos vibração, né? Tudo tem as suas complementariedades, os seus opostos, né? Então, quando a gente pensa em bem e mal, a gente deveria pensar também em complementaridades. Porque nesse movimento que a gente acha que é mal, a gente está no movimento de constrição, que é o que nos impulsiona a um mecanismo de transcendência. E ontem, quando eu decidi fazer esse encontro, né, eu abri um livro do Mário Saban, que é um professor de Kabbalah, e me deparei com uma sefirot, eu estava estudando a árvore da vida, que eu já quero passar aqui um pouquinho para vocês entenderem que nunca teve acesso a esse conhecimento, que é um conhecimento cosmogônico das leis que regem o universo, e me deparei com esse versículo, onde ele escreve, né, ele transcreve esse versículo bíblico, quando ele fala de uma sefirot chamada Rohimá, que é a nossa capacidade de transcender a matéria. E diz assim, melhor é a sabedoria que as armas de guerra, em Eclesiastes 9:18, né? E que tem total ressonância com esse momento de tempo que nós estamos vivendo agora, onde nós precisamos entender que o exército esse que nos fala a própria Bíblia, ou que nos fala essa história daqueles que nos precederam, não era só um exército de pessoas que estavam defendendo seus interesses e que existe uma lei que rege o universo que é perfeita. Mas nós, será que nós, matéria, estamos nos degladiando contra a nossa mente? Então, perceba essa batalha dentro de você mesmo, né? Tem até um conto que diz assim, eu tenho 2 lobos que moram dentro de mim. Qual deles vence, né? O mal ou o bom? É aquele que eu alimento. Então, aqui, quando a gente vibra numa frequência baixa, a gente está na nossa dimensão Terra. Quando a gente se eleva, a gente arquetipicamente vai ascendendo para a nossa dimensão mental e espiritual. Eu costumo fazer uma alusão que é como um avião. Se um avião estiver viajando na mesma rota, eles vão colidir. Se os aviões estiverem viajando em rotas distintas, né? Se eu acender a rota do meu avião, eu não vou colidir, eu estou numa outra frequência, né? Então, aqui é importante a gente entender o que é sabedoria. Então, dentro da Kabbalah, o que é a sabedoria? Onde está mapeada nesse mapa cosmogônico que é a árvore da vida? Está nessa Sefirot, que é Rohimá, que é a nossa conexão com o todo, né? Representa essa nossa capacidade de transcender a matéria. E eu trouxe, inclusive, essa cartinha, né? Para quem sabe, a gente também, o Jung trabalhava muito com o tarô, e essa cartinha do tarô, ele representa a força, né? Olha aqui a força, né? Essa letra, inclusive, que é a Tete, ela representa a nossa capacidade, a nossa força que vem do alto, e olha aqui o número 8, né? O símbolo do infinito na nossa cabeça. Essa pessoa dominando um leão. E quando ela domina o leão, ela não está exercendo força física, ela está exercendo uma força espiritual, uma força mental. Então, essa árvore da vida aqui, ela está projetada em nós. As partes de baixo, essas bolinhas aqui embaixo, que a gente chama de sefirot, né? Elas representam receptáculos de energia. Então, se vocês retirarem essa tríade
superior aqui, né, essas 3 sefirot superiores, que representa também, na Igreja Católica, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas na Kabbalah é Deus, o inconsciente e a linguagem consciente, né? Então, projetando para a nossa mente aqui, mente consciente e mente inconsciente, restam aqui 7 bolinhas, 7 sefirots, que projetadas no nosso corpo representam 7 chakras. Então, nós temos os chakras, que são essas representações energéticas projetadas em nós. Então, gente, trazendo de novo o 8, né, as 8 velas que foram assim, acesas naquela época em que esse exército de judeus venceu o exército grego, eles voltaram e acenderam uma vela, e naquela época a vela era acendida com óleo de oliva. Só que eles perceberam que eles tinham pouco óleo de oliva. E eles perceberam, então, no dia seguinte, que eles acharam que aquela vela iria apagar e que não daria tempo de produção do azeite de oliva, que ela permaneceu acesa. E que essa vela se perpetuou acesa durante 8 dias, né? Então, é uma informação arquetípica simbólica. E se vocês observarem aqui, eu tenho Keter e Rohimá, né? Que é a minha ligação com Deus e a minha capacidade de transcender a matéria, minha capacidade de sabedoria, de entender o que acontece no meu entorno. Sobram 8 sefirôs, né? Então, essas velas também são as nossas emoções que são trabalhadas até um momento de transcendência, que é o momento de Natal, né? O momento de renovação. Então, a gente está aqui por todos esses motivos, né? Para aportar para vocês também esse conhecimento, para que vocês entendam que vocês não estão nessa vida por acaso, que todos nós temos um propósito de ser para o outro, e aí eu trouxe essa Sefirot, que é Tiferet, e essa Sefirot, né, que ela, se a gente projetar essa árvore da vida em nós, ela está aqui no nosso peito, e eu quero que você faça o exercício agora e diga o teu nome e coloca a mão num lugar do teu corpo. Você vai ver que automaticamente a tua mão se coloca no teu coração. Então, quando você diz, eu sou, né, meu nome é, ou eu sou, você bota a mão no coração e você sente essa ressonância. É diferente se você diz assim, eu sou Letícia, ou sou Letícia. Quando você bota no coração, algo fecha, né? Um circuito se fecha. Então, nós viemos para ser, cada um de nós tem um propósito para a vida. E esse nosso propósito está nessa casa aqui, que é Tiferet. Só que para a gente chegar aqui, gente, né, quando a gente estuda um pouquinho da Kabbalah, Keter, por exemplo, a gente chama de reino. E aqui embaixo nós temos terra, Malhut. E o Jefferson, sei que ele vai falar. Estou aqui, sei que não estou induzindo, não, Jeff, tá? Se você não for falar, tá tudo certo. Mas ele fala muito da escala de Hawkins. E quando a gente fala de Hawkins, a gente tem aí como se fosse um cone, né? Uma frequência vibracional. Vocês vão ver que quanto mais baixo a gente vibra, né? As nossas tensões, as nossas emoções são sempre baixas, né? Então, o medo, ele está lá embaixo. Então, quando a gente está aqui nessas sefirôs inferiores, né, a gente está vibrando no medo, nas nossas frequências mais baixas. O que a gente tem que fazer no momento difícil? Aumentar a nossa frequência. E da onde que vem essa capacidade? Dentro de você. E o que você tem que se conectar? Exatamente o que você veio ser. Porque quando você encontra a tua essência, o teu propósito, e você entende que você é a imagem e semelhança do Criador, você transcende desse lugar terra e você vai ascendendo. Então, aqui nós temos uma Sefirot que a gente chama Yesod, que é a nossa mente consciente, né? Seria o nosso ego inferior. Que aqui a gente tem toda a programação da nossa árvore genealógica, que a gente trabalha na psicogenealogia, os nossos medos, nossos traumas, pessoas que na nossa família já viveram guerras, né? Que viveram perseguições religiosas ou de nações, ou que migraram, ou que perderam, enfim, que passaram fome. Aqui está o medo, né? Nessa Sefirot Yesod. O que a gente tem que fazer? A gente tem que atravessar essa bolinha. A gente tem que atravessar essa Sefirot, esse medo, e acender. E, naquela ideia da rota do avião, vibrar numa outra frequência. Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente é tudo que você resiste, persiste. Tudo que você resiste, persiste. Então, se você disser assim, vamos supor que você recebeu um diagnóstico de câncer. Eu não quero esse câncer. Tudo que você resiste, persiste. Agora, se você diz, eu acolho o câncer,
como oportunidade de transcendência, né, você não está indo contra, porque tudo que vai contra gera uma reação. Nosso inconsciente não entende o ir contra. Então, se a gente acolher aquilo que é difícil de ser digerido, de ser deglutido, as nossas dificuldades, fica mais fácil, né? Da gente se mover e entender que aquilo também é bom, também é positivo, né? Então, a chamada aqui é: vamos elevar a nossa frequência vibracional. E para a gente terminar, para eu dar a palavra para o Jeff, eu também trouxe um outro versículo, que é em Gênesis 1:11, né? Então, em Gênesis tem muitas coisas para a gente interpretar de forma profunda. Diz assim: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Quando diz façamos, né, fala dessa pluralidade dos mundos, de acordo com a Kabbalah. Então, nós somos fogo, água, ar e terra, né? Nós temos essa capacidade equivalente ao Criador de transformar matéria. E aí, na sequência desse versículo, diz assim: Deus disse, sejam férteis. O que é ser fértil? É ser frutífero. Né? Naquilo que você fez ser, seja fértil, dê frutos. Que é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Não estamos aqui porque somos mais do que ninguém, mas porque, como a gente estuda a mente, quando a gente está nesse caminho, a gente pensa assim: em que momento eu posso ser fértil? No momento em que é necessário. Né? No entorno de cada um de nós, as pessoas estão tensas, por vários motivos. Né? Então, cabe a gente agora ser fértil. A gente pode ser fértil em todos os momentos, não é só em propósito, né? É dizer uma palavra legal para alguém, é nos alimentarmos espiritualmente, é sermos férteis, né? É olhar para esse ser espiritual que você é e se retroalimentar e refletir, ficar bem com você mesmo para atuar, né? Para servir a vida. Então, Deus disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, subjuguem a terra, dominem os peixes, as aves e os animais da terra. Qual é o significado disso, gente? É sempre um significado arquetípico, simbólico. Então, quando Deus diz, a Bíblia ela é um livro simbólico a ser interpretada pelo Espírito. Quando ele diz, dominem as aves, não é botar as aves dentro de uma gaiola. Até porque as aves voam no ar, no céu, e elas representam aqui arquetipicamente os nossos pensamentos. Então, será que nós estamos dominando os nossos pensamentos ou nós viramos refém deles? Dominem os peixes. Qual é o significado dos peixes que nadam na água? A água são emoções. Nós estamos sendo dominados pelas nossas emoções ou nós estamos tomando direção, né? Estamos dirigindo o carro da nossa história. Será que a gente está realmente subjugando as nossas emoções? Estamos dominando, né? Porque o homem veio para dominar as suas próprias emoções, não são os peixes, né? É nós mesmos. E depois os animais da terra são os instintos da terra. Os nossos instintos de sobrevivência, de luta e fuga. E aqui trago um olhar, inclusive, das 5 leis, né? Onde a gente tem 2 formas de adaptação a um conflito. Nós temos uma forma de adaptação ao conflito que é feminina, onde, e aqui não é homem e mulher, eu me adequo a determinada situação e eu me torno passiva, por isso que aqui eu trouxe o camaleão, porque ele muda de cor, fazendo uma adaptação feminina, ou seja, eu não dou conta de ir contra isso e eu altero a minha performance aqui para que eu tenha chance de sobrevivência. Então, nós temos uma forma de adaptação feminina. E depois nós temos uma forma de adaptação masculina, que é a ação, que é o movimento. Então, gente, vamos pensar, ontem mesmo eu dei uma mentoria, né, para a galera da Psico, e algumas pessoas me perguntaram, Letícia, como que você lida numa situação onde você não consegue lidar com situações muito maiores do que você? Vocês, para quem está aqui no Brasil, né, eu sou advogada, e, sem entrar em questões políticas, né, vendo o que está acontecendo no direito, eu me coloco numa situação de adaptação feminina. O que nós, advogados, vamos fazer quando a Constituição ela acaba sendo vilipendiada? Eu não consigo fazer nada, certo? Isso aqui é uma forma de adaptação feminina. Porém, eu, neste mesmo lugar, consigo me colocar numa forma de adaptação masculina, que é o quê? Não, peraí, eu sou uma alma, muito além de advogado, eu sou uma alma.
Nós estamos vivendo um tempo aqui no Brasil, eu tenho certeza que na Europa também, né? Estamos aí com países em guerra, Europa vivendo as suas crises, a China também, Estados Unidos também, muitos países, né? Além daquilo que cada família vive, eu vou atuar de uma forma masculina, que é o quê? A minha forma de atuação masculina não é ir para o ataque, mas é colocar o meu espírito a trabalho, né? É colocar minha alma, minha mente, essa força que eu tenho, a imagem e semelhança do Criador, me colocar a trabalho. E aí eu mudo a frequência, e aí eu me elevo, né? Bom, então, por aqui finalizo, né, a minha breve explanação, que não foi tão breve assim, e deixo para o Jefferson bater um papo com você sobre como a gente pode mudar essa nossa frequência de onda, o que ele tem para dizer para a gente hoje. Jeff, bom dia, querido. Bom dia, querida. Tudo bem, Lê? Então, a Lê não precisa... O que ela falou é verdade, né? A gente só... Vamos bater um papo, vamos, e a coisa se encaixa. Vocês vão ver só como é que funciona o negócio aqui. E assim pode ser com todo mundo. Simplesmente nós precisamos estar aberto ao mesmo propósito. E aí, realmente, as coisas vão se encaixando de uma forma muito bonita, né? E aí a gente vai realmente crescendo. Nesse momento, eu me lembro, logo após as eleições, tudo... Aqui não vamos falar de política, não é o caso, né? Mas nós precisamos entender realmente como nós funcionamos perante tudo isso, que né, a Letícia falou agora há pouco, que é bastante importante, né? Eu vou compartilhar também uma tela aqui com vocês, de assim, só para ter um guia, né, para a gente ir conversando aqui a respeito disso tudo que nós vamos comentar agora, né? Tá dando para ver a tela, dá? Tudo bem? Então, assim, ó, primeiro a gente sempre fala o seguinte, né? Nós precisamos saber como que o ser humano funciona, né? Como que a mente humana funciona, para a gente entender como é que nós reagimos e agimos sobre as formas todas que acontecem na nossa vida, enfim, as dificuldades, como nós encaramos tudo isso. Então, eu vou passar rapidamente, depois no final eu e a Lê fazemos uma conversinha e para juntar tudo isso, né? Então, primeiro de tudo, quando a gente entende o próprio cérebro, né, o que está dentro da nossa cachola, vamos colocar assim, né, ele precisa entender as coisas por comparação, ele faz isso por comparação, né? Só que a base de tudo isso, que nem vocês podem ver aqui na parte de baixo dessa imagem, é a emoção, né? Ela é que vai conduzir a isso que a Letícia estava falando agora há pouco. Então, qual é a emoção que você sente em determinados pontos determinados pontos da sua vida, ou mesmo desses momentos? Como a Ale falou, o mundo todo está passando um processo. Se o mundo todo está passando um processo, nós podemos jogar também lá para o Jung, o inconsciente coletivo está querendo mostrar alguma coisa para a gente. O que ele está querendo mostrar para nós? Né? Em que parte nós somos agora tão importante para mudar essa característica? Os espiritualistas já falam de mudança de frequência, de limpeza, enfim, né? Tem várias coisas. Recentemente nós ouvimos falar que apareceu muitas luzes no planeta todo, né? Que não sabem bem de onde é que veio. Então, tem alguma coisa acontecendo? Tem. Mas nós vamos ficar esperando a parte externa, ou seja, alguma coisa acontecendo para fazermos a nossa ação pessoal? É isso que a Lê falou e aqui a gente vai complementar. Impreterivelmente é importante que você tome a tua vida nas tuas mãos. Você tem a capacidade para isso. Para adiantar alguma coisinha do que a gente vai falar, em 1977, o Dr. Brian Josephson fez um teste baseado na meditação transcendental, né? E ele percebeu que, olha que dado interessante, gente, que ou seja, nós estamos aqui em 70 pessoas. Então, eu vou colocar direto, tá, o número para que a gente possa entender. Uma pessoa influi positivamente ou negativamente, mediante a tua frequência vibracional, aquilo que você está emitindo. Mas eu vou falar para vocês agora o que é esse emitir. Não é só falar, né? Vamos ver, já vamos ver. Influencia 99 pessoas. Eu vou colocar 100 pessoas só para o número ficar coerente para a gente, tá bom? Senão fica fazendo cálculo. E não vai mudar muita coisa. De 700 vai passar para 630, né? Por exemplo, aqui. Então, nós aqui estamos em 70. Então, esse movimento nosso aqui já está influenciando, acreditem nisso, já está influenciando está influenciando um total de 720 pessoas, mais ou menos. Olha a importância que foi de você estar aqui agora,
para mudar o teu processo mental para algo para ir mais para frente, né? Então, entenda que as tuas emoções que influenciam nisso. E o legal disso tudo é a gente saber o seguinte, né? Se as emoções influenciam nisso, é interessante saber que o ser humano ele é um ser emocional e não é racional. E a base fundamental de tudo isso é nós conhecermos minimamente como a gente funciona, assim como a gente compra um celular novo, você vai conhecer ele minimamente como ele funciona, para você extrair o máximo dele. E com o tempo, pessoas vão te dando dicas de como que você vai mudando o teu celular, né? Agora a mente humana, como é que você vai turbinando isso para que a coisa possa ser cada vez mais para nós, cada vez mais temos o controle da nossa vida nas nossas mãos, né? E para isso exige uma palavrinha muito interessante que é chamada congruência. É por isso que eu falei, não adianta a gente só falar assim, ah, não, eu estou feliz. Dentro está moído, né? Dentro está com medo, dentro está sem esperança alguma. Essas coisas todas. O universo só entende emoções, lembra? E a emoção ela está relacionada a um aspecto de vibração. Todo, né? Que a Letícia já falou antes, né? Que inclusive a Kabbalah fala bastante disso, porque Kabbalah é uma... A Letícia fala melhor Kabbalah do que eu, né? Eu fiz só pequenas aulas, depois eu vou fazer o curso com ela. Mas assim, a Kabbalah é a origem de tudo, gente. Tá tudo ali. Então, quer conhecer melhor você mesmo? Vai estudar Kabbalah. Né? Também, né? Tem outras coisas depois, como eu falei do celular, nós temos aplicativos para a gente conhecer como a gente funciona. Então, mas entenda uma coisa, isso é muito importante. Nós somos feitos de emoção. E é por isso que a gente precisa se entender. Não adianta só falar, mas você precisa sentir, porque é através da energia do coração que você vai emitir essas ondas eletromagnéticas que vai influenciar o ambiente. E não é através só simplesmente do teu processo cerebral. Nesse gráfico aqui, ó, vai mostrar um pouquinho do que é tomar a vida nas nossas mãos, né? Nós podemos ter uma vida determinista, que ela foi orientada desde lá nossos avós. Eu coloquei 3 avós e reticências aqui em cima, porque vem de lá de trás, né? A ler lá na psicogenealogia, né, já vai falar isso aí. 7 geração dá para ver com muita clareza, e tem gente que fala que chega em 11, né? Alguns estudos mais, né? Mas eu acho que se você chegar na terceira, você já vai entender muita coisa a respeito de você, muito, muito. Então, aí tem seu pai, sua mãe, seus familiares, enfim. Você pode ter uma vida linear, igual está aqui, aceitando e fazendo as coisas mediante o que os outros falam, não o que você desejaria. Então, você está falando que está feliz, mas está triste por dentro, né? Porque você tem que ser fiel ao teu sistema, e nós temos vários estudos sobre isso. Outro caso, esse aqui é o mais comum de todos, né? Nós temos uma vida pseudodeterminista. Você tenta dar um pulinho para cá, para lá, fora daquilo que te ensinaram, né? E aqui você, só para reforçar, é pai, mãe, professor, amigo, aquele amigo do peito, né? Ah, você faz, acredito que você deva fazer isso, você faz, quebra a cara de alguma forma, mas por quê? Porque era a opinião e o ponto de vista do outro, né? E como é que você vê... E aqui é interessante, deixa eu parar um pouquinho. Se você pergunta para alguém em determinada situação como que você deve agir, e essa pessoa falar como você deve agir, e você age daquilo lá porque você confia nessa pessoa, a grande pergunta que você vai se fazer a partir de agora, qual o estado emocional daquela pessoa? Aquela pessoa tem realmente dentro dela, acredita naquilo do ponto de vista realmente, o ponto de vista dela é coerente com o teu ponto de vista para aquela coisa que você deve fazer? Porque quando nós perguntamos para alguém o que nós devemos fazer, são pontos de vistas, né? E a vista a partir de um ponto, ou seja, a visão sua a partir de um ponto, mas a pessoa não viveu o teu processo. Então, como é que ela vai dar um pitaco? Ela pode dar uma orientação, claro, né? Mas como é que ela vai dar realmente o que você fazer? Pode dar sugestões. Então, o interessante realmente é que a gente se conheça muito bem para que possamos entender como fazer uma vida parecida com isso aqui. Você já vai ter muitas possibilidades, e essas possibilidades, essa linha verde aqui, é a tua trajetória, você vai para cima, para baixo, para o lado, continua tal. Chega num determinado ponto, você sai fora de tudo isso daí e decide. Você tem a tua vida nas suas próprias mãos, né? Essa escolha entre possibilidades, gente, isso é possível de uma seguinte forma. Olha só que interessante. Nós somos seres finitos ou infinitos? Finitos, né? A turma fala que, os cientistas falam que se tudo der certo, você consegue ver 120 anos. Parece que, por alguma razão orgânica, a gente não consegue passar disso no momento atual.
Sabemos que na época bíblica, lá atrás, teve gente que passou dos 700 anos aí, né? Então, mas hoje nós chegaremos até os 120 anos, somos finitos. Como que você pode, então, que nem na física quântica fala, de você ter infinitas possibilidades? Eu não gosto de usar o termo infinito, então eu coloquei aqui das muitas possibilidades. É você entrar num ambiente que não seja tão finito. Qual é esse ambiente não tão infinito ou infinito? O único que tem é o etéreo, é o divino, não tem outro. Então você precisa estar em conexão com o todo, conexão com Deus e com todo o universo, para que essas oportunidades que estão além da nossa finitude cheguem até você, para que você possa fazer escolhas sobre qualquer aspecto. Para isso, novamente, pegando lá aquela experiência do celular, nós precisamos saber minimamente como a gente funciona para conseguir, então, acessar o que hoje se chama aí na área de tecnologia as nuvens, né? Nuvens para nós agora então, sendo seres divinos, é realmente estar em conexão com o divino. A partir desta conexão com o divino, você consegue enxergar outras possibilidades que vão gerar em você coisas importantes de congruência e decisões. E para isso, gente, a gente precisa entender muito bem essa palavrinha que está aqui. Aí a grande pergunta é a seguinte: qual é o oposto? Se nós somos feitos em amor, né, por Deus e para amar, por que acontece tanta coisa dessa no mundo, né? Por que nós vemos também, desde as épocas históricas e bíblicas, guerras, guerrilhas e todas essas coisas todas? Bom, a pergunta, voltamos. Qual é o oposto do amor? Se nós somos somos feitos de amor e para amar. Qual é o oposto do amor? Bom, aqui como nós estamos conversando, eu vou perguntar e responder, né? O oposto do amor, se você fizer essa pergunta para qualquer um, eu faço muito ela, né, nos seminários, nas conversas que a gente faz nas empresas, sempre aparece o ódio, raiva, né, postura de desamor, postura de indiferença, essas coisas todas. Sim, é verdade, tudo isso, está tudo certo. Só que isso aí é só uma expressão. O oposto do amor é essa palavra que vocês estão vendo bem grande na frente de vocês aí, que chama medo. Por medo, por medo está ali, né? Por medo de eu não ouvir, por não ser ouvido, por medo de não saber do que vai acontecer, por medo de ser esquecido, de ser deixado de lado, por medo de muitas coisas, você deixa de amar, né? Você deixa de amar. E aí começa a esbravejar porque você quer ser ouvido, quer ser visto, quer tudo isso. Esbravejar, então, é uma expressão do medo, que você pode ver das pessoas através de raiva e tudo isso. Quando nós percebemos agora, com a situação toda aí, que nós escolhemos pessoas para nos representar, e você ouve uma pessoa assim, ó, eu odeio certas características do fulano, né? Olha, em se tratando de homem, eu acho que a Lê vai concordar comigo, eu pediria para você dar uma olhadinha para o teu clã familiar, o que você tem de desavença com o teu pai, com o teu avô, com pessoas que representam o sexo masculino, né? Porque você não está tendo o domínio sobre literalmente a tua vontade. Então, tem que tomar cuidado com isso. Isso não é 100%, você pode estar tendo até, mas você precisa estar ciente e consciente daquilo que você está fazendo. Então, grave bem isso. Lembra lá atrás? O cérebro ele é dual, ele precisa de características diferentes para entender qual é a melhor para ele, que a base de tudo isso é a emoção e a base dessa emoção é o medo. Então, aonde nós nos posicionamos para que a gente possa, então, ter a vida nas nossas mãos, é entender isso, né? E o Krishnamurti, ele fala um negócio bem interessante, eu gosto muito dele. Cuidado com o que você pensa, com o pronto executar do que lhe vem à mente. Seus pensamentos fazem parte de um banco de dados antigo e está embebido do quê? Emoção, que tem por função preservar a sua existência. Pergunte a partir de hoje se quando acontece alguma coisa, se vai fazer sentido para você aquilo ali, né? Para que você possa tomar uma decisão, realmente ter a vida nas tuas mãos e tomar essa decisão. A neurociência, ali é neurocientista, então ela me ajuda aí, né? Não há consciência sem sentimento, né? Quando os sentimentos e as emoções falham a nossa capacidade de raciocínio lógico e coerente. Então, quando a gente fala isso daí,
dá para entender novamente e corrobora e fortalece que aonde nós temos que tomar atenção onde é, então, nas emoções. E não é, e as emoções elas podem vir à flor da pele pelo sentimento, né, que a gente até sente mesmo, ou qualquer aspecto quando vem do negativo para você ou do positivo para você, você entender se é aquilo mesmo sem a pronta resposta sobre aquilo, mas olhando para aquilo, né? Então, quando nós começamos a entender um pouquinho, então, de como é que o ser humano funciona, lembra lá, minimamente como é que funciona o celular, minimamente como é que funciona a mente humana e os nossos padrões de comportamento, nós começamos, então, a ter um pouco mais de calma, harmonia e parar para pensar, literalmente. Quantos de nós, os nossos pais falavam assim, para e pensa. Pô, mas pensar no quê? Como, né? Você aprendeu, cadê o manual de como é que se pensa? Nós não falávamos isso aí. Sempre, né? Eu brincava muito com meus amigos, né? Tal, assim, né? Pô, mas se a gente viesse com o manual de instrução, é mais fácil. Olha, gente, eu acredito que existem manuais de instrução, tá? Pode ser que a gente não descobriu tudo ainda, mas uma grande parte que pode conduzir nossa vida está aí à disposição. Nós precisamos nos mover para isso aí, né? Essa aqui está aquela... Então, tá aí, Léa, você falou e realmente está aqui, né? Eu amo estudar o David Hawkins, é a minha base de estudo, né? Essa pirâmide, esse cone, ele foi feito, né? Não sei nem que bolou isso aí, mas ele foi feito para ver que a parte inferior ali, onde está em alfa, né? Que aqui é a nossa matéria, vamos colocar assim, ela está comprimida, né? Vocês podem perceber que o espaço ali, onde está o vermelho, meio laranja ali, é muito comprimido, é muito curtinho. E aonde está o lilás lá em cima, ela é uma expansão, literalmente, é muito mais amplo, aberto, é muito mais, você tem mais área para você entender e se expandir, né? O David Hawkins estudou, bom, quem é o cara? Vamos começar por aí. O David Hawkins é um psiquiatra norte-americano, ele já faleceu, e que ele teve desde pequeno, assim, realmente muitas percepções diferenciadas do mundo. E depois ele se tornou psiquiatra e o estudo, a defesa de tese do PH dele foi referente a essa escala aqui. Foi feito mais de 15 mil testes no mundo todo, com todas as raças, tudo. Ela é igualzinha para todo mundo, né? E ele percebeu que tem certas características, então, dos níveis de emoção, de consciência, que relacionam-se com os níveis de emoção. Eu vou mostrar essa outra tabelinha para vocês, que eu acho mais interessante. Perdão. Mas a gente já vai chegar lá, só quero acabar de explicar aqui. Então, o ponto máximo é se perceba. Se perceba. Vocês têm que realmente estar entender realmente a cada momento que vocês estão se percebendo. Qual é a emoção que está ali contida naquele ato da tomada da decisão. Então, combinamos aqui entre nós agora 76 pessoas que não vamos mais ter atitudes racionais puras. Nós vamos entender qual é a emoção que está implicando na nossa escolha racional, né? Então, quando nós chegamos lá, quando está lá embaixo, vocês vão ver aqui embaixo, aqui, ó, por exemplo, o nível de culpa. Isso aqui é uma escala logarítmica, eu não vou ficar muito nesses números, senão vai ter que explicar muita coisa, mas não é o caso agora. Mas você percebe pelo número, não só comparativo, é o número 30, por exemplo, e amor está lá em cima, nesse azul aqui, ó, reverência está em 500. De 30 para 500, para você imaginar o que é isso aqui, você imagina a tua conta bancária com o número que tiver lá, com 30 zeros ou com 500 zeros. Será que é muito diferente? É exatamente assim essa escala, né? Só que é logarítmica, então ela é 10 elevado a esse número, né? A 500 zeros ou a 30 zeros. Então, não é só uma coisa do dobro, são coisas extremamente mais fortes. É por isso que é muito complexo a gente trocar a nossa emoção, porque exige realmente muita energia, vamos colocar assim, para que vocês entendam. Mas é possível? Sim, é possível. O David Hawkins falava um negócio interessante, gente, que é assim, ele falava que quando muita gente ia buscar ele lá no consultório dele, e apareceu pessoas muito, muito debilitadas, né? Pessoas com alto nível de psicose, pessoas que elas ficavam toda retraídas, não falavam nada, tudo, né? Descabelado e tal. A única coisa que o Hawkins fazia era sentar na frente dessa pessoa e olhar nos olhos dela.
ele enxergava as pessoas. Então, próxima pergunta. Estamos enxergando quem está do nosso lado, mesmo que ele pense diferente? Grava bem. Estamos enxergando quem está do nosso lado, mesmo que ele pense diferente? O Hawkins, ele fez isso, mostrou para a gente de uma força tão grande, para que a gente possa entender, então, que tudo é um. São aspectos diferentes do nosso processo evolutivo e que para isso exige um negócio que todo mundo fala que é resiliência. Resiliência muitos confundem com tolerância. Eu tenho que aturar o outro. Não. Resiliência é o ato de você se aturar frente à negatividade do outro para você crescer sobre isso, né? Essa é a verdadeira resiliência. Então, o que nós podemos fazer exatamente agora? Exatamente o mesmo exercício que a Letícia nos falou agora há pouco. A gente colocar a mão no nosso peito. Eu sou o Jefferson Zomian. Como estou me sentindo agora? Né? Como estou me sentindo agora? Então, eu vou falar alguns números para vocês aqui, simplesmente ver o que encaixa para vocês. E não esquente a cabeça, talvez você não entenda do número, mas a tua mente sabe do que eu estou falando. Eu estou em vibração 100, eu estou em vibração 200, eu estou em vibração 500. Qual te deixou mais em paz? Podemos voltar? Se nós entendemos que deu um certo conflito quando nós falamos aí da vibração 100, nós estamos com medo com o processo de ansiedade, que a maior parte do mundo está assim hoje. A vibração está bem aqui. Agora vamos aprender um pouquinho sobre isso. Quando nós falamos em 200, ela é uma característica emocional de afirmação e está relacionada à coragem e o processo de agir sobre aquilo, sobre qualquer situação para mudar. E 500 já é amor, uma reverência à vida, né? Então, chegamos na super tabela do David Hawkins. Essa tabela, depois a gente vai colocar na lista também, que já tem nos nossos livros, né? Dá para a gente ver lá, já no Descendo a Vida já está. Isso aqui é uma compilação do trabalho do Hawkins, né? Então, tudo que aqui sai um pouquinho da configuração, mas esse nível crítico, ele tem que estar aqui no meio aqui da neutralidade. Ele desconfigurou a hora que eu projetei aqui. Então, essa flecha vermelha para baixo é da neutralidade para baixo e a verde para cima. Aqui é uma expansão de consciência, aqui é uma retração de consciência. Então, quando nós estamos lá na tristeza, sofrimento, nós estamos em vibração 75. Que nós temos aqui olhar pela vida como um trágico, né? Nós estamos em escala de remorso e desânimo, né? E consideramos tudo como arrogante até o próprio Deus, né? Então, deixa eu só fazer uma ajeitada aqui, né? Tá bem. E quando nós pensamos o que é essa tristeza, então, desse movimento de tristeza e sofrimento, são perdas de dependência, é um nível de luto, duelo ou remorso pelo passado, ver tristeza em tudo. Duelo, remorso pelo passado. Por que eu não fiz isso antes? Já foi. Ver tristeza em tudo, lamenta, pode levar à depressão e à morte. Polariza toda a existência. Será que alguém vê isso hoje em dia? Não? A perda de algo ou de alguém, né, equivale a perder o próprio amor. Percebe agora onde vai a coisa, né? E como é que nós reagimos, né? Aceitação do fracasso como parte do estilo de vida. A hora que nós entramos nesse nível, meus queridos, nós precisamos de ação muito rápida, né? Se passam grandes perdas, né? Cedo na vida, podem aceitar sofrer passivamente tudo o que vai acontecer. Então, exatamente é como a gente funciona minimamente, né? Quando nós pegamos um pouquinho para cima aqui, ó, que é o medo ou temor, que é 100, né? Aí nós temos uma visão de vida aterrorizante e vivemos no estado de ansiedade, né? E nos sentimos retraídos. Bom, quem é pai aqui, e nós como filhos, quantas vezes nossos pais deram aquela bronca na gente, apontando o dedo, tudo, nós entramos nesse nível de vibração, ou até mais para baixo ainda, né? No caso do medo e do remorso, agora vocês vão entender como é que funciona o mundo. Olha só, gente, proliferação tão ilimitada, ilimitada, passa para qualquer coisa, né? Quanto à imaginação.
dirige o mundo, torna-se perigoso, cheio de tramas, cheio de inimigos, ameaças sociais, energia que pode converter-se, né, em paranoia, tudo é perseguição, tudo é aquela coisa, né? Estrutura neurótica defensiva, contagioso, pode tornar-se tendência social. Pergunta de novo, será que vocês veem isso no mundo, né? Só no Brasil não, né? E aqui do lado, como é que nós reagimos quando estamos em medo? É por isso que precisamos entender nossas emoções e ir adiante sobre ela para transpassar. Porque quando você está nessa vibração do medo e só olha coisa negativa e medo e ansiedade quanto ao futuro, você vai agir assim, ó. Julga-se incapaz de sair sozinho. Quando você se julga incapaz de sair sozinho, olha o que acontece. Buscam por líderes que aparenta ter sobressaltados seus medos e assim possuem força para ajudá-los. Consegue entender um pouquinho agora do que está acontecendo no Brasil? E até no mundo? Ficou mais fácil, né? Você vê que esses estudos eles são importantes para que a gente minimamente se conheça, né? Sim, é um nível de energia que realmente leva ao perigo e tal. Depois nós passamos para um nível de aceitação, né, que é o TC350, que já começa a considerar a coisa mais harmonia, entra no sistema de perdão, ou seja, estou sempre recriando uma própria vida, né? Entramos num processo de transcendência até de misericórdia, né? É aqui que ocorre a grande transformação. Então, daqui para cá, é longo, de 100 para 350, de novo, conta bancária com 100 zeros, outros com 350 zeros. É muita diferença. Mas é possível, porque se a gente passa por isso, ou até mesmo pelo que vai acontecer, que é muito comum, inclusive nos processos de luto, né? Nós encontramos em raiva, né? Ele pode ser o próprio trampolim para subir. Mas essa raiva agora, que você sabe que é por causa do medo, você vai olhar o teu medo para transpor o teu medo. E aí nós chegamos nesse processo de aceitação. E, para finalizar aqui a tabela, entramos no processo superior ao qual nós somos constituídos, que é de amor, amor incondicional, que pode ser alegria e paz, que tem todos os elementos para isso, né? Então, a nossa base de pensamento é essa baita estrutura aqui, que nós temos que saber, então, que essa parte de baixo aqui, que é relacionado ao subconsciente, ao inconsciente, que rege 95% de você, está relacionado a essas programações, né? E o Carl Jung, né, definiu, então, como parte abissal esse subconsciente coletivo não, né, desculpe, o inconsciente coletivo que vai influenciar no nosso subconsciente, no inconsciente, ele definiu como parte abissal de nossa mente, né? Trata-se da história da própria humanidade. Você é influenciável por toda a humanidade, né? Independente de quem seja, família ou não, absorvemos em nós o consenso do grande coletivo externo de toda a humanidade. Nesse sentido, ele inclui experiências compartilhadas por todos os seres humanos com amor, como o amor, a dor e o ódio, né? E aqui um exercício que eu coloco nas empresas e aqui eu apresento para vocês também. Regra do semáforo com temporizador. Sabe, o semáforo tem sempre aquele temporizador, né? Pode ter com numérico assim, São Paulo eu vi alguns, e hoje tem aquele que ele vai baixando lá o vermelho e tal, né? Mas vamos ter a regra aqui dos 60 segundos, né? Dos 125 segundos que ele está ali, os 120 segundos. Toda vez que a gente se sente angustiado, tudo, pergunte-se, realmente faz sentido? Permita-se analisar sem o impulso emocional do rompante que parece ser, então, que tem que dar resposta naquele instante. Para por 120 segundos. E aí nós vamos trocar a nossa análise racional, né, nosso cérebro da parte esquerda para o direito, ele vai passar para ser intuitivo, criativo e artístico. E é onde você vai conseguir realmente ter coisas melhores para executar. Desde a época aí das eleições, nós criamos dois grupos, né, de meditação. Ontem, inclusive, foi a primeira vez que eu não postei, porque não estava com condição para isso, mas todo dia tem uma meditação. A única forma de você se entender e mergulhar na tua essência, no teu processo, é através de se enxergar. É como se o seu olho virasse 360 graus, ou 180 graus, né? Para o lado interno, né? E você começasse a se enxergar. Claro que, fisiologicamente, se você olhar no interno, você vai um bloqueio, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você entender realmente
o teu processo mental de como você age, então, emocionalmente, feito realmente dessa base emocional que todos nós temos. Então, o aconselhável é realmente a gente fazer, pelo menos uma vez por dia, essas meditações. A gente ouve muito isso, poxa, mas eu sou inquieto, não consigo parar tal, por isso mesmo você precisa fazer. Você está em crise de ansiedade. Não uma crise, né? Mas está em processo de ansiedade por um motivo. Tem que se olhar, por que você não consegue parar um minutinho? Você quer responder alguma coisa para alguém, o que acontece? Eu tenho que estar presente sempre nos grupos sociais, o que acontece? Né? Então, o grande lance, gente, é realmente nós olharmos para nós, e a meditação, que é nada mais que focar num ponto, é extremamente funcional para isso. Existem vários métodos, né, de meditar, né? Nesses dias todos, cada dia nós colocamos uma temática para a gente evoluir. O último agora foi a família, a própria família mesmo, de acolher, como a Letícia falou, até nas próprias doenças, né? E nós não podemos rechaçar, mas acolhê-las, né? Então, gente, a cada segundo na nossa vida, nós escolhemos uma vida a ser vivida. E a única forma de entender o que o universo nos apresenta é através realmente de uma escolha consciente, de você saber que você funciona emocionalmente, parar os 120 segundos pelo menos, tomar uma decisão consciente para a coisa conseguir andar. A partir do momento que você faz isso, outros elementos, aqui eu encerro a apresentação, outros elementos, eles vão ser possíveis de você estudar, por exemplo, né? É possível de você começar a estudar outras coisas, que nem a Lita colocando aqui, Kabbalah, é possível de você estudar psicogenealogia, é possível de você estudar mais as tuas funções, até colocando um termo paranormal, mas o paranormal aqui não é de você enxergar a coisa, é de você ter a real perspectiva que você é um ser humano divino, né? E então por isso você pode fazer essa conexão com o todo, né? Para que você consiga realmente ter o máximo de tudo que é a própria vida nas mãos, né? Então acho que está em consonância né, com o que a Lê falou, né? E para que nesse momento então a gente adquira uma forma de paz interior muito grande, porque de novo voltamos na resiliência. Tudo está em forma de aprendizado. Infelizmente, num determinado momento, alguém falou nós e eles, né? E aí nós parece que aquilo lá virou regra. Na física quântica, em todos os estudos, não existe nós e eles, né? Existe realmente um ponto de aprendizado. Então, o que nós estamos aprendendo com tudo isso? Qual é o teu processo evolutivo? Que ponto você vai passar para outro? Finalizando, eu lembro que uma pessoa, nós estamos em 80 agora, né? Uma pessoa, só uma, eu sozinho, a Lê sozinho, então aqui são 160 pessoas, perdão, uma pessoa influencia 10 pessoas, né? 99 pessoas, sempre vamos para o número correto, vai? Uma pessoa influencia 100 pessoas. Então só eu e a Lê somos 200, os 80 aqui influenciamos 800. Isso que você está fazendo nessa manhã aqui é louvável, estejam todos de parabéns. Que no mínimo 800 pessoas estão sendo influenciadas positivamente e encorajadas a tomar a vida nas mãos para ter a resposta mais coerente àquilo que ela busca, né? Que é, então, a congruência, você fala e faz, né? E que vai reverberar realmente no poder de crescimento. Maninha, é isso? Acho Jeff, que... olha só, enquanto você falava, né? A gente Sim, nunca fez isso, mas é o vamos olhar. diário. A árvore da vida, ela é um mapa Pois é. cosmogônico, já falei para vocês. Então, olha lá o que Sim. Jefferson falou. Quando a gente tem essa árvore das 10 sefirôs, pensem o seguinte: nós somos um fractal. Então, Uhum. por que que Hawkins, né? Olha só a análise que a gente precisa fazer, entrelaçar os conhecimentos e entender que nada sai dali por acaso, tudo é perfeito. Então, quando o Jeff diz, a gente está ali no 100 é medo, ó, se a gente pegar a árvore da vida, né, que é 10 sefirôs, e botar dentro dela mesma, a gente vai multiplicando ela exponencialmente. Então, este 100, que é o medo, está aqui nessa sefirô de Malhut, né? Depois ele falou no 200, coragem. Olha só onde é que a gente está. Em Yesod, que é trabalhar os nossos bloqueios. Quando ele mostrou lá aquele iceberg, que fala dos nossos mecanismos inconscientes, da própria família, os nossos medos, mecanismo de sobrevivência, está aqui.
nessa Sefirot, segunda de baixo para cima, né? O 200. Depois, ele falou no 300, né? Aceitação, perdão. Então, 1, 2, 3, né? Entender, né, tudo que acontece dentro da gente. 4, nessa, que é as questões as resoluções emocionais, porque ela é uma Sefirot emocional. E depois a gente está aqui no 5. O que ele falou para vocês? No 500 tem amor. Eu mostrei para vocês no início que essa Sefirot é o teu sol. Então, ela é uma Sefirot de entendimento, né? Nós fomos feitos pelo e para o amor. Depois, vamos lá, no 6 é paz, né? Então, a gente vai aqui, paz, numa Sefirot que ela representa, ela está sob a regência, inclusive, de um planeta que representa a guerra. Olha que interessante. Então, em cada Sefirot dessa, a gente tem um desafio de encontrar um ponto de equilíbrio, um caminho do meio. Que a gente diz na Kabbalah que a gente tem pontos positivos em cada Sefirot e pontos negativos, para a gente sempre encontrar um caminho do meio. A própria palavra meditação, que algumas pessoas acham, né, como o Jefferson falou, tem muitas formas de meditar, a própria palavra fala o seguinte, né, meça e encontre um caminho do meio, meditar. A área mental, gente, encontre o caminho do meio. Quando a gente fala na Kabbalah da árvore da vida, do bem e do mal, né? São essas colunas aqui que são extremas, o positivo e o negativo, que a gente tem que encontrar o quê? O caminho do meio. Então, a meditação faz com que a gente encontre um caminho do meio, em cada Sefirot dessa. Aí, depois, ele fala em 700, é iluminação, de 700 a 1000. Então, olha só que interessante, a gente tem da 7ª Sefirot até a 10ª, né? Que é um caminho de transcendência, é um caminho que poucos ascendem, né? Mas a gente tem essa capacidade por equivalência ao Criador. Então, gente, só peguei essa escala de Hawkins que o Jefferson sempre traz, né? E fiz a análise com base naquilo que eu estudo para a gente mostrar que está tudo entrelaçado, né? Nada está distante. E mais do que isso, vamos nos perguntar o seguinte, poxa, eu estou na vida hoje para quê? Né? Quando a gente começa na jornada da psicogenealogia, eu pergunto quem você é e o que você veio fazer. Então, se a gente está aqui para manifestar o nosso propósito, né? E muitas vezes você diz, o meu propósito é ser luz, é ser amor, é ser alegria, é ser entendimento. Quando é que você coloca o teu propósito a serviço? Quando você encontra o desafio, a contraparte, né? O medo, a agressão, a agressividade, a enfermidade. Então, gente, vamos agradecer que a gente está na vida, nesse momento, tendo a possibilidade de, diante de tudo que a vida nos apresenta, crescer, né? E entender que tudo que está no nosso entorno é uma oportunidade de crescimento. Então, a partir de hoje, quem quiser acender as 8 velas, né? Sugestão, façam isso antes do pôr do sol, que é o conhecimento dos judeus, dos adventistas também, né? Antes do pôr do sol, acendam uma vela, né? Cada dia, durante 8 dias, né? E em cada vela, coloque aí uma intenção. Pegue a escala Hawkins e vá crescendo, vá ascendendo na escala evolutiva. Vamos integrar as técnicas aqui, né? Hoje eu vou trabalhar o medo, amanhã eu vou trabalhar uma outra emoção. Vai fazendo isso. Por quê? Porque você está trazendo para o dia a dia da matéria aquilo que está na tua mente. A gente precisa ter correspondência mente-matéria, né? Então, queridos, olha, muito obrigada por hoje, né? Jeff, muito obrigada sempre pela tua disponibilidade, né? E pelo teu conhecimento colocado sempre à disposição da vida. A todos que estão aqui, gratidão. Eu convidei também a Catiúcia para estar conosco na terça-feira. Ela vai estar aqui também, né, dando um pouquinho desse conhecimento em função desse atual momento e de que é Natal, né? E Natal é momento de dar. Que a gente tenha realmente um Natal cheio de significado, né? De ser para o outro e de rezar por aqueles ou de agradecer aqueles que são nossos grandes mestres, que são os nossos grandes desafiadores, né? Os nossos monstros são grandes mestres. Então, vamos acolhê-los, né? Assim como a gente teve na época de Jesus Judas, que a gente achou que traiu Jesus, recentemente tem aí o evangelho apócrifo de Judas, né? Ele foi o grande discípulo, o discípulo mais leal de Jesus, odiado durante muitos anos.
né? Ele foi o mais leal, porque em um determinado momento Jesus disse, você sabe muito bem o que você tem que fazer, né? Então, que a gente coloque isso a serviço da vida hoje, que aqueles que a gente acha que são nossos opositores, que são do mal, vamos pensar o seguinte, eles também estão fazendo a parte deles, para que a gente cresça. Então, vamos agradecê-los por tudo que eles estão fazendo, porque nunca vimos o mundo tão conectado, o mundo tão conectado aqui, ó, nós estamos, como o Jefferson falou, em 83 pessoas, falando de mente, falando de evolução de consciência, pessoas orando ao redor do mundo. Então, tem sempre um lado muito positivo. Como ele falou, vamos escolher, né? O que faz sentido? Vou vibrar no medo ou vou vibrar na gratidão? Então, que cada dia realmente seja um desafio para a gente ser melhor, tá bom? Um grande beijo, um ótimo domingo com consciência, tá? Até terça-feira. Estou gravando, vou disponibilizar depois, tá bom? Beijo. Até mais. Tchau a todos. Até mais. Gratidão.